Paz perfeita vos seja multiplicada em nome de Jesus, o Senhor. Esse é o nosso canal, Irmãos em Cristo. Nos ajude a propagar a mensagem do Evangelho, se inscrevendo e compartilhando. Mateus 16 diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas. Disseram-lhes ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Mateus 16, do 13 ao 17. Nós podemos chegar ao conhecimento de Cristo de diversas formas. A mais segura delas é através das Escrituras. E a mais eficaz é quando o próprio Pai nos revela a pessoa de seu Filho amado Jesus Cristo dentro de nós. Porque através da Bíblia, até um ateu pode chegar ao conhecimento de Deus. Mas a nós que fomos lavados, que fomos santificados, além do conhecimento intelectual das Escrituras, ele nos prova o tempo todo. É tipo um menino que estuda e no fim do semestre ele faz a prova. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do 16 ao 17, na versão NVI, diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Diferentemente do que alguns pensam, a Bíblia não é um livro mágico. Ela não é um amuleto para me proteger caso eu deixe aberta no Salmo 91. Ou para me trazer prosperidade caso eu a deixe aberta no Salmo 23. A Bíblia, nas suas linhas, nos revela o padrão de Deus. Ela nos revela quem é Deus e o que Ele quer de nós. Mas o conteúdo bíblico que nós adquirimos com a leitura e meditação dela está mais ligado ao campo do intelecto. Por exemplo, qualquer um que saiba ler ou escutar pode chegar ao conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz: mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6 a 11. Nós que fomos lavados, que fomos justificados, nós temos a obrigação de ir além do campo do intelecto. A palavra de Deus tem que sair daqui e vir para aqui, ó. Certo escritor disse certa vez: pregue o Evangelho, ainda que para isso você tenha que usar palavras. Quer ver um exemplo? Imagine que você tenha que ser operado do seu coração por um médico recém-formado. Dá um frio na espinha, não é mesmo? Afinal, o conhecimento que o aprovou como médico está mais latente ao campo do intelecto dele. Ele ainda não tem aquela experiência que ele vai adquirir ao longo dos anos com a prática. É por isso que, além do conhecimento intelectual das Escrituras, Deus prova seus filhos.
Deus coloca a gente no campo de batalha para forjar na gente um espírito valente que não teme a morte. Jesus disse certa vez: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mateus 16, 25. O apóstolo Paulo diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Portanto, independente do que você esteja passando, saiba que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos, capítulo 8, versículo 28. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Deus escolheu o apóstolo Paulo porque ele era um homem cheio de conhecimento. E quando isso aconteceu, muitos dos cristãos da época questionaram a Deus a respeito dele, porque ele perseguia a igreja de Deus. Aí Deus disse para aqueles que retrucavam a respeito do apóstolo Paulo: vai lá falar com ele, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Isso está escrito em Atos, no capítulo 15, no versículo 16. A partir daí, todo o conhecimento que Paulo adquiriu ao longo dos anos e anos de muito estudo, seria posto à prova. Ele deixaria para trás um cargo sacerdotal de muito prestígio na sociedade da época. Ele deixaria o conforto do palácio e ingressaria na mais árdua missão de sua vida. E assim foi o apóstolo. Ele dedicou toda a sua vida no Evangelho de Cristo. E já caminhando ali para o fim da sua missão, ele deixou escrito o seguinte: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 e 13. Um cristão genuíno você identifica naquilo que ele faz e não somente naquilo que ele diz. Paz.